Olá! Nessa aula, temos como objetivos definir o que é uma corretora, definir quais os serviços prestados por uma corretora, definir um dos mecanismos que garantem segurança para o investidor, apresentar as funcionalidades de uma corretora em uma segunda etapa da apresentação. O que é uma corretora? Segundo a definição do Banco Central do Brasil, uma corretora é um intermediário que permite a negociação entre investidores e tomadores de recursos. Isto é, investidores são aqueles que detêm o capital. Tomador de recursos são aqueles que precisam do capital. Podem ser bancos, podem ser empresas, podem ser outras pessoas. Isso vai depender de cada investimento. Em cada investimento nós teremos um agente que vai ser um investidor, um agente que vai ser o tomador. Entre os dois está uma corretora. Quais os serviços prestados por uma corretora? A corretora ela fornece justamente o serviço de home broker, que é a plataforma de investimentos pela internet, através da qual nós, pequenos investidores ou qualquer pessoa que busque os investimentos fornecidos pela corretora tenha o objetivo de negociar títulos e valores mobiliários. Títulos podem ser títulos públicos, títulos privados. Dentre os títulos públicos nós temos o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, como nós vimos na aula anterior. Dentro dos títulos privados nós temos CDBs, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, além dos valores mobiliários. Nessa categoria entram as ações, os fundos imobiliários, fundos de investimento, entre outros. A corretora também intermedia compras de moeda estrangeira e metais preciosos. Ela também presta consultoria financeira. Por cada um dos serviços, é importante sabermos que a corretora cobra um determinado preço. Em contrapartida, a corretora lhe oferece um sistema de segurança. Então aqui já entra uma primeira diferença. Nós podemos usar corretoras de bancos ou corretoras independentes. Corretoras de bancos, grandes bancos, em geral são mais caras. Corretoras independentes, em geral, são mais baratas. Nos bancos, nós desfrutamos do serviço de segurança bancário. Nas corretoras, nós temos nós não desfrutamos de tanta segurança quanto um banco. Porém, existem mecanismos que garantem segurança para o investidor. Um desses mecanismos é o CETIP Certifica. Todos os investimentos que fazemos ficam registrados ou devem ficar registrados em seu CPF. Um dos mecanismos que garante esse registro em seu CPF é o CETIP Certifica. No site que está disponível em tela, você pode encontrar se a corretora que você está pesquisando, ela se encontra registrada na CETIP. Isso garante que o investimento que você fizer estará registrado na CETIP, no seu CPF. Acontece que algumas corretoras elas são autorizadas a fazerem a custódia, a registrarem a sua compra como no CNPJ da empresa, da corretora. Porém, é mais seguro, é mais interessante que você tenha o acesso quando você quiser, e isso é garantido pela CETIP. Em vídeos posteriores nós apresentaremos um pouquinho mais detalhado como isso funciona. Agora eu gostaria de apresentar um exemplo de como funciona uma corretora. Eu tomei, por exemplo, a corretora que eu uso, não é uma indicação, porém as outras corretoras não fogem muito a este modelo. Primeiro, você deve abrir a sua conta, fornecer alguns dados básicos que são os solicitados pela empresa, enviar alguns documentos e num prazo
em média de 3 dias, você obterá uma resposta confirmando a sua inscrição. A partir de então, você poderá acessar os serviços prestados pela corretora. Aqui nós vemos a tela de apresentação da corretora. Nós temos do lado esquerdo os títulos, os meus investimentos. Né? Eu apaguei os valores porque isso é uma questão muito pessoal, mas nós temos quais os investimentos que cada um tem, a conta, qual o valor que você tem nessa conta corrente. Isso aqui é uma conta corrente, a sua conta corrente na corretora, e a rentabilidade dos seus investimentos. Na parte de cima nós temos o Home Broker, que vai nos dar acesso à plataforma de negociação, que eu falarei no próximo vídeo. Nós temos as abas Acompanhar, Investir, Mais e Ajuda. Nós entraremos em detalhes sobre cada uma delas. Cada corretora tem a sua apresentação. Esta aqui apresenta nesse gráfico de círculos os investimentos que cada um tem, que estão as categorias de investimento que estão que correspondem ao patrimônio do investidor. Indo para a primeira aba, a aba Investir, nessa corretora, nessa aba nós temos investimentos, por exemplo, em renda fixa. Existem outras modalidades, mas eu preferi focar na renda fixa, já que as outras modalidades de renda variável nós utilizamos o Home Broker. Então aqui nós temos como renda fixa Tesouro Direto, CDB, letras de créditos, debêntures, CRIs e CRAs, títulos públicos e LF, acredito que são letras financeiras. Então isso são modalidades de investimento de renda fixa que são adquiridas através de uma corretora. Especificamente quanto ao Tesouro Direto, nós podemos negociar através diretamente do Tesouro Nacional. Claro que devemos ter uma conta na corretora. Porém, eu não entrarei nesta seara neste vídeo. Seguindo na aba seguinte, Mais, o que nós temos na aba Mais? Nós temos o extrato, nós temos as notas de negociação, o resumo de negociação, o imposto retido na fonte e o informe de rendimentos. Como falamos no vídeo anterior, investir em imobiliários e títulos eventualmente entram nas categorias de obrigatoriedade do imposto de renda. Então esse é o local onde nós conseguiremos os nossos informes. No extrato nós temos 5 abas. A aba de liquidação é a data, ele vai nos apresentar a data quando foi liquidado, a data da movimentação. Então, se eu fizer uma compra num dia, eu tenho, dependendo do investimento, 2 dias seguintes úteis ou 3 dias, o investimento vai ser liquidado. Isso vai gerar um histórico de negociações que vai alterar meu saldo. Se eu fiz uma compra, meu saldo vai negativar. Se eu fiz um depósito, isto é, se eu fiz um lançamento de depósito na conta corrente da corretora, vai entrar como positivo. Se eu fiz uma compra de um investimento, vai entrar como negativo. E isto vai alterar o saldo para cima ou para baixo. E tudo está registrado nessa plataforma da corretora. Cada vez que nós fazemos um investimento, uma compra ou uma venda, isso fica registrado nessa aba de nota de negociação. Então eu seleciono o ativo, pode ser um título público, pode ser ações, entre outros, coloco a data inicial e a final e eu terei acesso a todas as compras que eu fiz. É importante sempre ter um controle dessas compras. Fazer o download dessas notas e guardar no computador ou no e-mail. Essas notas estão disponíveis em média até 5 minutos depois que você fez a sua negociação.
O imposto retido na fonte. Alguns investimentos eles têm imposto retido na fonte. Alguns pagamentos de proventos, por exemplo, juros sobre capital próprio, que nós não discutiremos hoje. Mas venda de tesouro, de tesouro Selic, tesouro IPCA, todos esses investimentos têm imposto retido na fonte. E aqui, nessa aba, nós podemos saber quanto foi retido na fonte. Estará tudo registrado na sua corretora. O informe de rendimentos. No informe nós temos o ano base que nós queremos pesquisar e todos os investimentos que foram movimentados através dessa corretora estarão disponíveis nessa aba. Se você tiver mais de uma corretora, o que é possível, você vai recolher o informe de rendimentos de cada uma das corretoras e para fazer a declaração na data correspondente. Na aba Depósitos e Retiradas, nós vemos que nós podemos fazer depósitos e a conta vai ser justamente essa. Eu apaguei os dados, mas é uma conta corrente. Então nós temos uma agência que corresponde à agência da sua corretora e na sua corretora você também tem uma conta corrente. Então você faz a transferência para essa conta. Como está destacado, a transferência pode levar até 2 horas para estar disponível. Então você transfere um dinheiro do seu banco para a sua corretora e da sua corretora você fará o investimento. É importante saber que a corretora só aceita depósitos e retiradas de uma conta bancária que esteja no seu nome. Então você não pode fazer uma transferência do nome de outra pessoa, seja seu esposo, seja seu filho, filha, esposa, para uma conta no seu nome. Aqui no caso é um exemplo pessoal, então eu tenho conta em 2 bancos. Eu só posso transferir dos meus bancos, dessas 2 contas, para a minha conta na corretora. Da mesma forma, também só posso retirar da corretora para essas 2 contas. Isso também é um mecanismo de segurança que evita que pessoas transfiram da sua conta para outras contas que não sejam a sua. Na aba Perfil, nós temos as informações pessoais, dentre elas e-mail, telefone, endereço residencial, dados profissionais, seu perfil de investidor e a situação financeira. A corretora pede uma estimativa de quanto você tem disponível para investir. Eu acredito que ou é o quanto que você recebe mensalmente. Não lembro bem, mas é algo bem, não é muito pessoal não. Não é muito invasivo, digamos assim. Para você fazer uma operação, para você acessar a conta da corretora, você deve ter uma senha. Para você fazer uma operação, você tem uma assinatura eletrônica, que são números ou letras. E isso você cria depois que você cria a sua conta. Era isso. Passei pelas principais funcionalidades da corretora. Num próximo vídeo nós falaremos sobre o home broker, que merece uma atenção especial do investidor.